Antes de tudo, eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, porque eu estou com a crise alérgica muito forte, uma coriza muito forte. Vou acompanhar vocês hoje, junto com o nosso querido irmão. E eu falo que ele é um doutor mesmo, é um médico naturalista, Celso Zimmermann, e vai estar conosco hoje, realizando aí. Esta palestra. Eu falo, meus irmãos, porque nós temos dentro do nosso ser muitas coisas que ainda devemos descobrir. E através dessa experiência do nosso irmão musicista, compositor, vai estar passando aí uma experiência extraordinária que eu vivi, que eu passei. E o nosso irmão, ele tem, se eu não me engano, 4 programas. Nós vamos postar, tem que postar mais um programa, o último, Emília, lá no nosso canal da Casa de Antônio Sales, que é o programa de conexões sonoras. Perfeito. E agradecer a presença de cada irmão. Desculpa aqui, que é muito desagradável só o nariz perto das pessoas, mas quando a gente está em família e pega intimidade, é isso mesmo, né? E vamos iniciar com a graça de Deus e dos bons espíritos. Não vou perder o meu costume de cumprimentar a Sandra Kiko e a todos os irmãos que estão presentes, como diz aqui na Câmara Municipal, né? Na presença de nossa querida irmã Nair, cumprimento todos os nossos irmãos que estão aí. Por isso, nós rogamos a Deus e a espiritualidade que venha nos proteger, nos amparar, nos intuir, para que este retiro possamos estar realmente conectados com a espiritualidade. Eu estou analisando todas as mensagens que estão sendo enviadas, tenho algumas observações para fazer, mas de um modo geral, são pessoas que realmente estão buscando e que querem aperfeiçoar mais e mais o seu ser. Como diz a própria palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino, quando nós buscamos a consciência, o reino é o quê? É a consciência. Quando nós buscamos a expansão deste reino, que vai muito além de um dogma religioso, que vai muito além das imaginações, de hierarquias, quando nós buscamos o reino da abertura consciencial, as demais coisas nos são acrescentadas. Então, quando nós buscamos abrir a consciência, os caminhos se abrem. Abrir a consciência, tudo vai se abrindo e tudo vai sendo ah, implementado e adicionado na nossa caminhada. Eu confesso, e eu falei com a nossa irmã Nair, que foi o melhor retiro online que eu já participei. E olha que eu já participei de vários. Eu estou muito feliz pela dedicação, pela interação de cada um do grupo. As demais mensagens nós vamos continuar lendo para entregar a todos aí, para nós fazermos depois o comparativo com cada psicografia. Por isso, meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de nosso patrono da nossa casa, nosso irmão Antônio, e em nome de nossa irmã Dona Maria Coutinho Muniz de Caratinga, nós damos por aberto os trabalhos do dia de hoje, que assim seja, e graças a Deus. E hoje, como eu já tinha dito, vamos passar a palavra para o nosso irmão Celso Zimon, que vai estar conduzindo a palestra, a experiência do dia de hoje. Então, você que está aí nos assistindo, se puder ficar em um local bem reservado, ficar num local muito tranquilo, não sei como será conduzido, mas a experiência é única, tá joia? Eu vou até colocar aqui só a minha fotinha, que eu vou ficar com o meu paninho aqui, mas vou estar ouvindo toda a palestra. Fica à vontade, Celso.
Celso, tá sem áudio. Opa, pronto, liguei meu áudio. Tá chegando aí agora? Ótimo. Ótimo, ok. Então, muito obrigado, Tiago. Mais uma vez, obrigado a todos. Que a gente possa fazer aqui realmente uma noite de conexão, que por sinal é o nome do programa que eu tenho, né, em algumas web rádios, que é Conexões Sonoras, e o Tiago gostou tanto desse programa que ele pediu para eu fazer um deles aqui ao vivo com vocês hoje, ok? Então nós vamos falar, hoje eu não vou falar sobre saúde, não vou falar sobre, né, outros detalhes, mas nós vamos falar sobre filosofia profunda, vamos falar de espiritualidade dentro de um plano musical. Só que antes da gente entrar no programa Conexões Sonoras, eu preciso alertar algo que as pessoas estão deixando passar em branco. Inclusive, isso foi o motivo de eu criar o programa Conexões Sonoras, que é o seguinte: nós desaprendemos a ouvir música. A facilidade que nós temos hoje de você chegar, pegar um MP3, pegar um YouTube, colocar, clicar e ouvir, quantas vezes você quiser e na quantidade que você quiser, tornou este ato completamente banal e mecânico. Então, as pessoas, de uma maneira geral, vou ver essa, não, já pulo para outra, daqui a pouco eu já estou na outra. Antigamente, né? Deixa eu pegar um modelo aqui, só um minutinho. Antigamente, nós tínhamos o quê? O disco, né? O disco vinil. E para ouvir o disco vinil, né? Eu vou pegar aqui, você precisava, né, tirar ele da capa, e aí você abria. Olha só isso aqui, gente. Né? Tem uma história, a história do músico, a história da música, do compositor, do maestro. E aí, então, o disco, que você pega o disco. Hoje eu estou aqui na minha sala de música, tá? Eu tenho a minha sala de terapias e tenho a minha sala de música. Então, aqui que tem disco, toca disco, vários tipos de aparelhos antigos, guitarra. Então, aqui a gente tem o disco. Você precisava o quê? Colocar o disco lá na sua vitrola, né, no toca-discos, e colocar agulha para tocar. Então, o que acontece? O que acontece? Quando eu utilizo, aqui eu vou passar um pouquinho do que vocês estudam. A Naira é a mestre nisso, e ela pode confirmar para vocês. Quando você tem a visão, a música está aqui dentro, olha, né? Ela vai sair do aparelho de som. Quando você tem o cheiro, olfato, então, porque tem um cheiro característico. Quem gosta de disco tem. Quando você abre um álbum, então você vai ter o quê? A visão, o olfato, o tato. E depois você vai ter a audição ligando, né? Quando você ligar. E você pode ter a leitura. O que que acontece nesse momento? Eu abri o meu campo para receber aquela informação. Então, o meu campo está preparado para ouvir aquela música. E essa música vai ser diferente do que simplesmente eu colocar lá no YouTube. Toca essa aqui. Não, não gostei. Agora toca essa aqui. Não, não gostei. Agora toca essa aqui. Às vezes a gente nem termina de assistir uma, a gente já quer assistir outra. O que aconteceu? Esse mundo rápido faz com que a gente não tenha o download da informação que está chegando para o nosso HD. Fica só na memória RAM. Nós somos um computador. Nós temos no cérebro, e isso é neurociência, né? Nós temos no cérebro a memória rápida, que é aquela memória que a gente vai ficar lidando com as coisas do dia a dia, que ela é para ser descartada, ela não vai ficar guardada, ela não vai ficar assimilada. Tá? A memória rápida não foi feita para assimilar, é igual a memória RAM. Ela foi feita só para trabalhar ali naquele momento, para dar uma velocidade ali, mas ela não armazena, tá? Não armazena informação. O que vai armazenar informação é o nosso HD, ou seja, lá no cérebro tem um HD, que é onde é armazenada a informação. Mas como que você passa a informação lá para o seu HD?
quando você usa os sentidos e dá o devido tempo, o devido estudo para aquilo. Então, eu estou ouvindo a música, estou prestando atenção em cada instrumento, eu estou lendo aqui a história de como foi composta a música, qual a idade que nasceu o compositor, quando ele faleceu, ou se ele está vivo ainda. Então, aquilo faz com que eu me forme naquela informação. Hoje em dia, a gente só tem informação, né? Obviamente, estou falando de uma maneira geral. Quando a gente tem estudos como esses que estão sendo feitos aqui, então você amplia isso, você começa o quê? Dá possibilidade para você fazer o verdadeiro download e guardar essa informação. Mas de uma maneira geral, as pessoas têm informação, informação, informação e não digerem aquilo. E isso gera um outro problema. As pessoas, pode ver, quase todo mundo fala, eu estou muito esquecido, eu estou muito esquecido, eu estou muito esquecido, não guardo mais nada. E eu falo há 25 anos a mesma coisa. Não, você não está esquecido. Você não está pior em relação. Claro, existem casos que pode ser que a pessoa esteja quando ela não está se cuidando, né? Aí são os problemas, as doenças. Mas de uma maneira geral, não. O que acontece é a nossa memória ela não sofreu ainda um upgrade. Pode ser que algumas pessoas tenham já esse upgrade, como a gente vê, né? Tem pessoas que já nascem com esse upgrade, mas de uma maneira geral, tá? Estou falando na média, nós não temos a capacidade cerebral ainda de guardar todas as informações que estão nos chegando nesse momento. Então, essas informações em excesso acaba se tornando lixo para o nosso memória RAM, para o nosso cérebro. Ele descarta. Se eu não dou tempo daquilo entrar, eu não dou tempo para digerir aquilo, para dar o devido valor àquele trabalho, o meu cérebro acaba considerando aquilo como lixo, mesmo que seja uma pedra preciosa. Mas o meu cérebro olha assim, bem, não digeriu, não estudou, não usou os centros da máquina, né? Que quando você gera tato, olfato, paladar, então os seus neurônios sentem aquilo como algo real e começa a absorver aquilo como algo real. Por isso que é muito importante quando a gente vai fazer afirmações, quando a gente vai fazer estudos, você escrever, você falar, né? Não só ficar zen meditando naquilo, né? Meditar é bom, mas escrever é bom, falar é bom. Tudo que você puder usar os seus centros é ainda melhor, porque aí o seu inconsciente vai começar a assumir aquilo como real. E isso é ruim ou é bom? Não, não é nenhum nem outro. Na realidade, isso é até uma proteção para nós. Para a gente colocar lá para dentro só aquilo que verdadeiramente a gente considera importante. Só que normalmente, nos dias de hoje, as pessoas dão valor para a dor, dão valor para aquilo que não é elevado, e aí vai lá para dentro. E aí o seu eco, né? Porque reverbera lá dentro da consciência, você vai ficar reverberando algo que não é legal. É, por quê? Porque você deu valor para aquilo no momento de dor, a hora que você xingou, a hora que você usou a sua raiva, né? A hora que você viu alguma coisa na televisão que te assustou ou no seu dia a dia, aquilo entrou. Então, quando entra, vai para o HD. Agora, por que que eu fiz essa abertura? Porque a música é assim. A música ela entra lá dentro, quer você queira ou não, ela vai entrar com um programa. Tá? Ela vai entrar com o programa dela. Se for um programa legal, amém. Se não for um programa legal, você vai estar hipnotizado sem saber por quê? Porque o som, ele penetra e faz os nossos neurônios vibrar, faz as nossas células vibrarem de acordo com aquela música. Então você vai receber aquela vibração. Mas nem sempre a gente estuda aquela música, porque é uma música só para curtir. Mas antigamente, as músicas, não existia música só para curtir nos primórdios. As músicas, elas eram ou ritualísticas, ou músicas de agradecimento, né? Que os índios, os nativos fazem muito disso, né? Músicas ritualísticas com objetivos e músicas de agradecimento. E de vez em quando, reuniões festivas. De vez em quando tinha as reuniões que vinha lá um índio ou vinha um mestre de outro lugar contar uma história, aí tinha aquelas reuniões festivas. Então a música sempre foi algo bastante sagrado. A gente tem exemplos disso no Antigo Egito, na Mesopotâmia, nas civilizações antigas,
música sempre algo sagrado. Com o passar do tempo, isso foi se popularizando, as músicas começaram a perder a sacralidade e viraram banalidade. Tá certo, tá errado? Não sei, mas ela virou uma banalidade. Só que uma música repetida, ela é um programa. Uma letra repetida, ela é um programa, ela é uma afirmação que você está fazendo. É algo que você está jogando para a teia cósmica do universo. Então, se você repete, como a maioria dos jovens hoje repetem essas músicas terríveis, com palavras terríveis, é isso que está sendo lançado para o universo. E não é meia dúzia, não, como algumas pessoas falam, é a massa da população. É a massa da população está repetindo loucura atrás de loucura, dia após dia, tá? Então, o som, ele é programa. E se a gente for analisar no princípio, né? Vamos analisar aí de uma linguagem mais bíblica, que é uma linguagem mais fácil para a maioria entender. No princípio era o verbo se fez carne. O que que isso quer dizer? Que no princípio, então, o que realmente existia era som. Antes de existir qualquer outra substância, existia o som, que os budistas chamam de o campo, né? O campo hoje, a física chama de vácuo quântico. Cada um dá um nome, mas existia uma potência sonora, uma vibração. No hinduísmo se diz, sempre existiu o Om. Então, o mantra Om que é o som primordial, não é porque alguém ficou lá, vamos fazer um Om aqui, que o Om vai relaxar a gente. Não, é que o Om é esse som de quando o mundo foi gerado. Então, em tudo existe uma matriz sonora, e o mundo foi gerado nesse som que é é invisível, não, é inaudível aos nossos ouvidos, porém, ele existe. Quando a pessoa está em estado de meditação profunda, muitas pessoas conseguem ouvir este som. Então, o som é a base da criação. Se o som é a base da criação, nós deveríamos cuidar muito das músicas que nós ouvimos e das palavras que nós proferimos. Por isso que eu criei o programa Conexões Sonoras para explicar cada música que eu componho, porque eu não componho músicas apenas banais, eu componho música que todas elas têm alguma mensagem, algum significado. Algumas delas são fáceis de entender, outras são mais profundas. E a maioria é iniciática. Tá? A maioria tem uma conotação iniciática. Por isso que eu começo a dar aula sobre cada música. Aí as pessoas falam: Meu Deus, eu nunca imaginava que poderia atingir tal profundidade. Eu falei: Pois é. Por quê? Porque a gente não faz mais isso, ó. A gente não pega mais, olha, uma música, e essa música foi criada no tal, a história dessa música, isso, aquilo. Antigamente as pessoas davam esse tempo. Aí você escuta aquela música já preparado com toda aquela história, você nunca mais esquece. Hoje tem milhões de músicas aí disponíveis, você nem sabe mais que música que é, quem é o cantor, quem é o autor. Ah, aquela música tal, né? A gente nem sabe mais as referências, porque não deu tempo de digerir e não é algo significativo. Ou se fosse, a gente, né, se for, a gente acabou não dando o devido tempo para assimilar isso. Bem, feita aqui a minha abertura, que é para trazer a importância desse tema. Tanto é que os antigos pensadores, filósofos de vários cantos do planeta sempre afirmaram que quando nós ensinamos música, eles falavam a lira, a métrica, para os jovens, esses jovens serão um adulto melhor. Olha só, o jovem que aprende a música, a lira e a métrica, não somente a música mecânica como hoje, tá? Porque hoje se aprende música também, né? Muitos jovens até entram em escolas de música, mas é mecânico. Agora, quando você aprende o contexto total, como era ensinado antigamente, aquele ser humano ele se torna mais sensível, ou pelo menos as suas potencialidades de sensibilidade, elas vão sendo mais treinadas.
Então, a pessoa que tem uma visão diferente do mundo, até porque a prática da música mexe com os dois lados do cérebro, que você precisa da parte da razão para tocar e cantar e a parte da emoção para sentir, compor, né, e fazer toda aquela emoção. Então, tocar é um ato de neurociência. Olha que interessante, né? Tocar um instrumento ou cantar música, você entrar em aula de canto e se aprofundar, é estudo de neurociência e vai fazer com que o seu cérebro fique muito mais feliz, muito mais receptivo e que você tenha uma memória melhor, porque você vai estar dando vida a isso, tá? Então eu quero fazer hoje o nosso primeiro estudo. Como que é esse estudo que eu faço lá nas rádios, né? Eu toco a música, todo mundo ouve, e aí depois eu vou trazendo a letra e nós vamos analisar a letra, tá? Profundamente. Então eu tenho vários programas que eu já fiz. Hoje eu quero aproveitar que chegou o meu livro Jorge da Capadócia, esse é o meu livro digital, a revista digital, que é algo, né, muito interessante. Estou indo na contramão, né? Hoje está tudo digital, tudo PDF, mas você pode ter 1 milhão de PDF, né? Jogado aí numa pasta e vai ler quando? Talvez nunca. Agora aqui uma revista não. Revista você pega, apalpa, cheira, vê, anota, né? Depois você pega de novo, fácil, não precisa de eletricidade, não precisa ligar absolutamente nada, está nas mãos. Então, eu fiz isso justamente para incentivar as pessoas a voltar para isso aqui, ó. Não deixar isso aqui totalmente colorido. E eu tenho a música Jorge da Capadócia, que a história é a seguinte: há 1 ano atrás, mais ou menos, me pediram até para fazer uma música. Nossa, Celso, faz uma música sobre Jorge, né? Porque só tem essas antigas que a gente nem conhece mais. Aí eu fui estudar a história dele mais profunda, eu não gostei de nada do que eu ouvi. Aquela coisa muito normal, né? Eu achei até muito piegas a história dele. Eu falei, poxa, mas o cara tem uma representação, não sei se vocês sabem, Jorge, ele é venerado em vários países, tá? Ele tem lugares que ele é tão venerado praticamente igual Jesus. Eu falei, mas como uma pessoa chega nesse grau, né, de veneração com uma história fraca dessa, né, que é o que é a história oficial? Aí passou 1 ano e meio mais ou menos, aí me veio de novo outras pessoas, não sei por que as pessoas falam sobre Jorge, fala sobre Jorge, a gente precisa saber mais. Aí eu falei, então eu vou fazer uma pesquisa espiritual e não pesquisa didática aí da internet dizendo que tem. Aí eu comecei a achar parâmetros. Aí a coisa entrou num mundo mais iniciático, que é o que a gente vai ouvir. Então eu peço, como que eu mando para alguém ou eu mesmo coloco a música para tocar aqui? É possível fazer isso, Naí? Quem sabe me dizer? Tá em mudo, né? Eu tô com o arquivo da Celso, música. Como é que eu posso possível. tocar a música? Você faz a partilha e eu vou receber o seu pedido, tá? Tá, eu vou fazer a partilha aqui embaixo, né? Deixa eu vir aqui. Exatamente. É partilhar. Compartilhar, sim. Vê se você consegue. Se não conseguir, ou eu ou a Emília damos-te. Já está. Você já tem autorização. Tá. Já E a estamos vendo a música. sua tela, tá? Ok. Então é só eu tocar que vocês vão ouvir? Em princípio, Tá. Eu vou colocar aqui e ver se vai dar certo. Me avisa. Estão ouvindo? não. Não. Adri, Tem que ir para o modo avançado. você tem que clicar aí no modo avançado, vai no. Mas eu acho que Eu tenho que ir onde? você vai no seu Zoom, aonde você faz a partilha, você tem que ir no modo avançado. Exato. Então deixa eu voltar aqui. Share. Modo É avançado. lá em cima, é uma barrinha lá em cima. Modo avançado. Adri, ou Celso, você fez compartilhar com som? É, eu quero que vocês escutem a Então, música. Não, então a, a partilha que você faz assim, quando você partilha a tua tela, do ladinho,
talvez no seu lado direito, Direito. tem som. Dois Tem quadradinhos. share sound. Então, ó, deve Exato. ser isso, né? É isso, é isso. Vou testar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Só um minuto. Você está tocando, Celso? Ainda não, eu vou só pegar o arquivo aqui. Vamos lá. Vê se vai agora. Não porque é som. Aí ele tem que ir para o avançado. Ou até mesmo que é É, isso, avançado. ou eu mando para alguém e alguém coloca. Ah, Manda para Nair, Nair. Como você é a host, você que tem que ir no modo avançado para fazer. sim. Tá, então eu vou estar Manda só para um mim pelo minutinho, gente. WhatsApp. Desculpa aí a bagunça. Eu vou fechar aqui. Ai, Adri, onde é que está o meu modo avançado aqui? Você tem que esperar a partilha primeiro, né? Ok, Tá, então ó, estou enviando para você. sim, Eu vou aproveitar e enviar o PDF também, que a gente vai ver isso depois. sim. Ok, Enviei para você tudo que a gente vai ver hoje. sim. Agora despartilha o que está partilhado. Tira da partilha. Descompartilha, Celso. Deixa eu achar aqui É agora. embaixo. Aqui minha É, tela. Ah, é que é no eu vermelho, tirei a Celso. tela aqui. Não, o meu Tirou? não. Veja você se consegue. O meu tá para partilhar, ou seja, tá como se não tivesse Não, Veja compartilhado. você. não tem uma barra. Deixa eu me ver aqui. Pronto, deu. Acho que agora deu. Deu? Não. Agora deixa eu entrar no modo. Agora Nair, agora você tem que colocar a música tocando para você aí. Botando para mim, não sei se vocês estão ouvindo. Não, só tocando para você. Então, agora, Aí você tem que ir no modo avançado. Vai buscar. lá no share, vai lá onde a gente partilha, vai no share. A música tá tocando para ti? Tá. Compartilhar com o Tá. som. Nasci entre a espada Isso, e a lei, tá. num mundo que exige obedecer. Altura do som, tá bom? Ô, Nair, podia voltar ela de O novo. império pediu minha negação. Diminua um pouquinho, isso, inicia ela novamente. Abaixei um pouco. Vocês estão ouvindo o som? Sim. Nasci entre a espada e a Para quem achar que tá muito alto, diminui o seu próprio volume. num mundo que exige Aqui para mim não tem som nenhum, eu tô com a mesma tela que o Celso colocou. o império sei os pediu minha demais. negação. Faz Lá em som, cima, Zé. lá em cima para você, Cleide, deve estar aparecendo 3 barras. Aí Por gentileza, dá a barra, pause aí. Mas vim de Capadócia, onde a verdade é aonde maior. está a barra do Nair, Celso lá em cima, desconecta. Sou Jorge, sou da Capadócia. Sou dá Jorge, pause, Nair. sou da Capadócia. Eu vi tronos feitos de ilusão. Eu vi poder sem coração. Não era glória, não era fé, era o medo. Pausa. Já tá pausado, não tá tocando nada. Não, quem é que pediu para fazer pausa? Foi o Tiago. Pode, Só Thiago. um minutinho. Galera, é muito importante frisar que nesse momento que a música tocar, que todos possam realmente ouvir e entrar em estado de concentração. Eu senti um pouco de dispersão no grupo e eu senti energias dispersas. Então, se nós focarmos, eu já estava começando a entrar até em transe
quando iniciou Sou da Capadócia, parece que eu fui puxado realmente para o lugar. Aham. Mas a gente está sentindo um pouco a energia dispersa. E se todos estiverem aí ouvindo, para a gente já começar a concentrar. Se alguém puder deitar, ou puder aí tirar o vídeo, né, a nossa imagem, ou se a gente puder fechar os olhos, criar um ambiente, só para a gente entrar na música, para o nosso irmão vir e dar aí a explicação. Me perdoa por Não, ter tá certo. intrometido. Não, tá certíssimo, Tiago. Eu vou. Vocês estão vendo a capa do livro? Todos estão vendo a capa do livro? Sim, sim. Ok. Sim. Então eu vou começar novamente a música, tá, Celso? Ok? E vou pôr a capa da música, tá bem? Eu já posso colocar a música? Estão todos preparados? Sim, eu tô. Nasci entre a espada e a lei, num mundo que exige obedecer. O império pediu minha negação, queria minha alma em submissão. Mas vim de Capadócia, onde a verdade é maior. Sou Jorge, sou da Capadócia. Sou Jorge, sou da Capadócia. Eu vi tronos feitos de ilusão, eu vi poder sem coração. Não era glória, não era fé, era o medo dizendo pra ficar em pé, mas deixar de ser quem é. Mas vim de Capadócia, onde a verdade é maior. Quando clamam o meu nome, sei que é hora de agir. Há irmãos em plena guerra, precisando da minha mão pra seguir. Minha ajuda é conduzida pela luz que vive em mim. Só quem caminha a batalha reconhece o irmão no fim. Se o seu pedido é justo, segure a minha mão agora. Olhe para o norte e siga sem demora. Se o seu pedido é justo, segure a minha mão agora. Olhe para o norte e siga sem demora. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não caio à luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não caio à luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Eu sou. O dragão não veio do chão, veio do medo em cada irmão. Se alimenta da dor, cobra o preço. Quer tua alma, quer teu coração preso. Quem clama por mim eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Quem clama por mim eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não caio à luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece.
Ele desperta quando ousas fazer o que o mundo, o ego, quer esconder. Quem me chama, eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Quem me chama, eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não traio a luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não traio a luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Todo homem encontra um dragão, poucos atravessam sem corrupção. Se ouvir minha voz quando o medo vier, lembra quem és e permaneça em pé. Ouça minha voz e permaneça em pé. Ouça minha voz. Sou Jorge, sou da Capadócia. Sou Jorge, sou da Capadócia. Sou Jorge. Fim. Agora é o Olha, seguinte. galera, ô Celso, Ah, a NASA tá por fora, porque eu consegui ir na Lua, coisa que a Artemis 2 não conseguiu. que bom. Mas é isso que eu ia falar. Antes de eu falar alguma coisa, seria muito importante que cada um trouxesse. Obviamente, quem quiser, né? Quem tiver algo para falar, trouxesse o que você sentiu a princípio, tá? Não o que você entendeu, mas o que você sentiu. Qual foi a sensação que este som, porque não isso não é apenas uma música, tá? Depois eu vou falar mais. Qual é a sensação que esse som trouxe para você? Então, eu gostaria, quem puder falar, comente aqui. Celso, a mim, o, a batida, o toque desta música me fez voar assim em vários locais diferentes. Primeiro aqui, nas matas, na natureza, em comunhão com tudo que nós temos aqui, e depois eu extrapolei para fora. Eu realmente fui longe. É como se eu tivesse sido ejetada para fora do planeta, tá? Muito obrigado. Eu Importante saber isso, tive, por uma conexão de fora, né? Igual o Thiago estava comentando. Fala, Thiago. sim, eu tive a mesma sensação da Nair. Como eu fosse ejetado. E em todo momento me passava a atualidade, o seguinte, o homem com tanta tecnologia, né, tá ali voando ali, orbitando a Lua, e um ser tão insignificante como eu, através dessa música, essas ondas sonoras, me levou literalmente lá. Uhum. Amém. Quem mais? Ele acelera o cardíaco, Celso. O meu coração ficou aqui a pulsar. Isso que eu ia falar, né? A mi- ó, Minha cabeça ficou assim o tempo todo formigando, como se estivesse também quando a gente está em concentração, ativando, né, a pineal também. E o coração está assim até agora. E foi desde o primeiro toque, assim, quando a Nair colocou para tocar antes Uhum. do Thiago falar, para parar e tal, também foi naquele início, assim, eu já estava com o olho fechado, já ia sentir a música, eu já estava indo também. Não fui tão longe igual os colegas, mas assim, o cardíaco mesmo foi muito tocado. Muito lindo, gratidão, Celso. Obrigado, obrigado. Quem mais? eu também. Posso dar a minha opinião? Eu também voei. Estava no cimo de uma montanha e depois vi um vale enorme
à minha frente, lindo, com raios de sol do lado esquerdo. Fartei-me de voar, uma coisa maravilhosa. Amém. Obrigado, Isabel. Alguém mais? Eu senti o cardíaco bastante, porque esse som para mim é muito familiar. Eu adoro, gosto muito desse som, desse tambor, não sei explicar. Então eu senti um calor, um aconchego, é como se eu estivesse junto ele ia falando, cantando a letra, e parecia que eu estava junto, sabe, vivendo aquela, essas Uhum. emoções, sabe? Uma energia muito boa. Gratidão, Celso. Amém. Obrigado. Alguém mais? Celso, eu senti todas as minhas células vibrarem, estão vibrando até agora. É isso aí. Posso falar? Celso, eu À vontade. É, eu me senti num lugar assim descampado. Eu vi a imagem de Ogum bem forte, e eu, muito pequenininha, perto dele, ele estendeu a mão para mim, me levantou, me pegou, e no final eu vi o cavalo e uma espada, e ele dentro, indo embora. Uhum. Bonito. Mari Luz, obrigado. Liz, né? Mari Liz. Isso. E a Sandra foi vibração total, né, Sandra? A Penha ia falar alguma coisa, Penha? eu senti, teve um momento que meu coração vibrou muito forte. É como se Coração. cada inspirada eu estava batendo uma asa, como se fosse um pássaro, bem forte. Interessante. É, a vibração da música tocou isso, né? Quem mais? Eu, Eu tive um arrepio. Desculpa. Lilian. não, vai, É, Lilian, pode falar. aqui Tá. apareceu a Lilian para mim primeiro. Então, no meio da música, mais ou menos, eu senti um arrepio. Não foi só um arrepio com pressão do lado esquerdo da nuca, não, do lado direito subindo, em direção ao coronário, e depois veio do lado esquerdo, mas não subiu em direção ao coronário. E aí, assim, não sei se é relevante, mas no meio da letra da música, a parte que fala do dragão, que está relacionada ao medo. Eu não vi o medo nesse momento. Eu imaginei o dragão mansinho, se aconchegando assim, num carinho. Eu tive essa sensação. Que legal, legal. Quem que ia falar antes? Ah, Adri, acho que era. Eu ia falar, mas a Adriana tá com a mão levantada, então. Pode falar, Angela, você tá na vez. Não, eu senti, obrigada, Adri, eu senti, Celso, muita vibração no topo da minha cabeça, formigando, muito ativo, e parecia que eu estava presente na música o tempo inteiro. Eu senti que eu fazia parte daquela história, e me veio muito forte algumas palavras como guerreiro da luz, assim, meio desconecta, né? Mas assim, parecia que era uma descrição ali daquela situação, como se fosse um personagem, um guerreiro mesmo, da luz e com muita honra, honra e fé, foi o que veio na cabeça. Mas o meu corpo inteiro, assim, eu senti presente e o cardíaco também estava acionado, mas basicamente o topo da cabeça estava um pouco mais forte. Obrigado, Ângelo. Muito bom. Quem mais? Adriana? Oi. Eu ainda tô, eu ainda tô no campo. Entendi. Tá, Eu tá. fico. Eu precisei esperar um pouquinho aqui, eu ainda tô no campo. É, eu fui para Capadócia, nesse, vendo as imagens, tudo, ouvindo, eu fui para Capadócia. Oh, é interessante, tá muito forte o campo aqui, hum, tá esquentando tudo. E me chamou a atenção o final da música, que ele, que ele fala do medo.
Mas é interessante que ele fala que ele não tem medo porque ele acredita nele. E isso leva muito ao que a gente tem passado, no sentido de que se você está com você mesmo e você não deixa o que está fora te atingir, quando você está em conexão contigo, o medo não existe. O medo fica no lugar dele, Uhum. pequeno, e ele só faz o que ele precisa fazer. Eu vou Mas só você tem, aproveitar. só Fala, você fala. tem que estar contigo, Eu não é vou só isso? aproveitar essa sua fala, né? Porque tem um resumo, uma palavra resumo dessa música para mim, que é muito o que você comentou, presença. Nós precisamos estar presentes, porque a gente não está presente na maioria das vezes. A gente está vivendo história de outro, vida de outro, né? Sensações do meio, do campo. Por isso que eu tenho feito músicas falando sobre isso, tá? Para a gente prestar muita atenção. Mas é a força da presença. Obrigado. Mais alguém? Olá, Celso. Pois eu não quero ser copiota, mas a primeira coisa que veio foi uma força muito forte Espanha, espanhola profunda, alguma história, não como se copiota porque a mãe disse que Bahia, Portugal. Eu levei profundamente, apesar de que eu sou brasileira, me trouxe a profundidade da história espanhola, as batidas aqui, né? E depois, na verdade, fui, eu fui para o espaço. Não fui para a Lua, mas eu fui para o espaço, fiquei navegando, mas senti essa força, a pulsação muito forte, em todo o corpo, como presente e ainda sinto, sabe? O estômago, como hoje eu estou um pouco focada, vibra, está vibrando bastante. Isso foi o que eu senti. Uhum. Muito obrigado. E depois veio assim, a mensagem de como a Balaê, algo assim, me deu essa história, mas eu não conheço sobre essa história, então, sobre esse autor, então não posso opinar mais, sabe? Tá. Foi o que eu Ok. senti. Muito Obrigada. obrigado. Muito obrigado. Tem mais alguém ou acabou? Ah, eu queria falar um pouquinho também. Paula. Sim, não, é extremamente forte, né? Coração disparado. E é como se é a essência do guerreiro, sabe? Aquela coisa que você é fiel à sua essência, não pode ser comprada e você faz o que deve fazer, né? Sem se corromper, né? Eu não senti medo nenhuma vez, mas todo o meu corpo vibrava. E Uhum. quando eu fechei os olhos, eu me vi como se eu estivesse numa batalha medieval, sabe aquelas batalhas onde um Uhum. cavaleiro e outro vão Uhum. se bater, né? Tive um lapso, mas não tem nada a ver com com a música, mas talvez com a emoção, né? Tipo, destemido e você não é comprado, você vai para uma justiça acima de qualquer um, é um valor que você tem. É fantástico. Obrigado, Paula. Celso, Muito eu bom. só queria complementar uma coisa. É, Uhum. Nessa música, eu também senti como se ele estivesse nos convidando ou chamando a sermos guerreiros juntamente com ele. Isso foi um chamado muito forte. Por isso que o meu coração disparou. E na altura eu não estava nem conseguindo te explicar isso. E também endosso aquilo que a Adriana falou, tal e qual. Sim. Porque isso é um trabalho crístico. A música, ela retrata um trabalho crístico, mais até do que a própria história do Jorge, né? Porque a história do Jorge está muito limitada àquilo que, por exemplo, a igreja quer que a gente saiba, mas não pode ser só isso. Como que uma pessoa vai atingir país, inclusive no Islã? Ele é cultuado no Islã, né? Nos países árabes, entre outros. Como que alguém vai chegar a ter força em outros, abranger tanta povos Muitos diferentes povos. só porque, né?
fez alguma coisa lá que a igreja gostou. Não é muito mais do que isso, né? Tem uma história muito profunda. Só que para eu sacar isso, eu tive que ir na estratosfera, vamos assim dizer, da coisa, e não ali no puro. Então eu tive que meditar, sentir, entender. E aí as histórias começaram a vir e as ligações, que é o que eu conto nessa revista, né? Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre o que está aqui, mas se der a gente fala para a gente estudar um pouco mais a letra, né? Alguém mais quer falar alguma coisa antes de eu começar? A Lilian. Eu Não, queria falar só queria rapidinho. complementar. Ah, Desculpa. sim, desculpa. Não, pode falar, Lili. Tá. Não, quando a Adriana falou sobre o medo, né, a sensação que eu tive justamente foi, que eu acho que eu não expressei direito, bem direito, do dragão. Enquanto todos tinham medo, né, com o aspecto do dragão, né, que é um reflexo do medo, enfim, eu via que tudo é a forma de olhar, né? Como você olha para o ser, que apesar de ter uma aparência assustadora, você consegue enxergar a essência, né, a pureza, o coração. E que é um ser magnífico, na verdade, que eu vi amor e que ele pode ser realmente ser é como eu falo, né? Carinhoso, né? Ser uma coisa nesse sentido. Comparando o ponto de vista, né? De cada Sim, um, sim. que cada um se reflete. Eu vou pegar um gancho nisso aí, para não esquecer, porque senão é muita coisa. Dessa forma que você colocou, é muito parecido com a forma que os hebreus chamam o próprio Satã, né? Na realidade, não existe Satã para os hebreus. O que existe é o Shatã, que Shatã significa um obstáculo. E esse obstáculo é o nosso treinador pessoal. Então não é que ele é mal, né? Ele vai nos treinar, ele vai fazer a gente ir lá no fundo do poço, se for preciso, para a gente externar a nossa verdade. Se a minha verdade for ódio, ira, medo, aí eu vou alimentar, retroalimentar isso, aí o dragão vai parecer para mim uma coisa terrível, né? Mas ele está ali para o quê? Nos treinar. Então, na realidade, ele nos ama. A gente poderia entender assim, na realidade, o treinador quer que você seja bom, né? O obstáculo está ali para você vencer o obstáculo. E ele se coloca naquilo que é justamente para te ajudar, para te elevar, né? Então, existem várias formas de entender, mas bem interessante. Mais alguém? Faltou? Andréia? Fica à vontade aí, quem quer falar? Não, pode seguir. É que vocês acabaram completando o que eu ia falar, então tá tudo certo. A única diferença é que eu me vi no meio do exército mesmo. Era um exército imenso. Então, assim, era um monte de Ogum. São Jorge não é Ogum, é outra entidade, mas são todos juntos trabalhando. Ele estava realmente na linha de frente e muitos soldados, um monte de general. É compreensível até eu conhecendo a minha última encarnação, é compreensível ter essa sensação. E o coração acelerado até agora, sem parar. E ao mesmo tempo, sabe quando alguém que já tomou contraste para fazer exame? É aquilo que eu estou sentindo subir e descer do coração, passando pelo meu esôfago. Eu estou sentindo isso. E do dragão, é também a mesma sensação, que o dragão não é o demônio, né? É uma visão distorcida da igreja. É isso, não dá para entrar muito em detalhe, não, mas é isso, você entendeu? E eu, na coincidência aqui, ontem eu assisti Como Treinar o Seu Dragão com meu filho. Que filme fofo! Justamente esse olhar, né, de Aham. os dragões, eles não são tão falados, né, e esse filme infantil mostra lá que o homem está atacando, o dragão está atacando, mas daí mostra que esses dragões, na verdade, eles têm lá como se fosse uma rainha que faz eles escravos e eles vêm ali, pega a comida do humano e leva. Uhum. Até um menininho único que não era considerado viking, né, até ele ter a consciência de perceber que o dragão não é do mal e fazer amizade com o dragão. Então, eu acho bem interessante as coincidências aí. É, legal. Posso ir então? Falar, tá? Se Sim. alguém lembrar de algo, por favor, pode trazer. Então vamos lá. Se vocês perceberam, claro que é difícil perceber da primeira vez, mas precisa escutar várias vezes. A música começa com um trompete. Eu estou só com a parte do sopro dele, com o bocal dele aqui, tá? Ele não está aqui no momento, mas é que a gente treina só assim também.
tá? Só por aqui a gente treina. Então, o que acontece? Começa com o trompete. O trompete é um instrumento de sopro no qual tudo que é de sopro é um instrumento criativo e só que ele é metálico. O metálico remete ao quê? Remete a algo que vem de fora, não somente de dentro. Por isso essa coisa eu fui para outro planeta, fui para outra dimensão, né? É mais ou menos a sonoridade que as naves espaciais deixaram no passado, não? Então, esse som do trompete, das cornetas, é para o quê? Eles foram criados pelos humanos para tentar imitar o som das naves que eles ouviam chegando na Terra. Tá? Então eu não escolhi um trompete à toa ali para começar um trompete à toa. Por quê? Ah, só porque é bonito. Não, é porque tem um significado. E nós temos aí várias histórias, né, que os próprios dragões provavelmente não sejam daqui, né? Vieram de outros lugares até para ajudar a humanidade, né? Tem várias vertentes aí, mas uma das histórias é essa. Então, ou seja, a presença entre aspas, alienígena dentro da história de Jorge é bastante forte. E na música também. E como eu disse, a música ela faz vibrar. E o que que ela vai vibrar? Nesse caso, Jorge é a vitória sobre si mesmo em primeiro ponto, né? Não é a vitória sobre o outro, é vitória sobre si mesmo e ter a coragem de ser quem você é. Você não precisa morrer para isso. No caso, ele morreu, né? Ele perdeu a vida, mas afirmando a crença dele. Mas até isso a gente pode questionar: será que é isso mesmo? Ou é o símbolo, né, do Cristo, que é a vitória sobre si, a vitória sobre os seus dragões interiores, né? Aí a coisa começa a ficar bonita. Nesse estudo que a coisa começa a ficar bonita. Então, e o coração, né? Porque está na frequência cardíaca, ação. A música ela pede ação. Eu desafio vocês. Escuta essa música 3 vezes seguida, bem alta, em algum lugar, no carro, né? E veja como que você fica se você não vai se transformar numa outra pessoa logo depois. E cantar junto. Eu pareço louco quando eu quando tô sozinho, em especial. No carro, eu vou cantando. Eu já até filmei isso e coloquei lá no grupo que eu tenho do pessoal que visita lá o sítio. Eu acho que André, viu, André? Uma vez eu coloquei eu cantando. A André tá no grupo. Eu me filmei e coloquei lá, né? O povo foi comentando. Ela é E daí eu não muito funciono. poderosa. Ela é muito poderosa, essa música, para te elevar, porque é uma música de vitória real, né? Com frequências de vitórias, com letras que remetem ao nosso inconsciente, não só o consciente, mas remete ao nosso inconsciente. Então eu desafio você a usar essa música até quando você precisa fazer algo, né, que requer mais a sua força, mais a sua atenção. Ouça essa música uma, 2 vezes antes, se possível, e você vai ver que muda. Uma das pessoas que eu estava conversando para produzir esta revista estava em depressão profunda, tomando remédio psiquiátrico. Assim que ela ouviu a música, ela falou: Celso, estou a tratamento. Inclusive, ela está aposentada por esse problema há 2 anos. Ô, Celso, eu saí daqui e comecei a dançar. Há Uau, mais de 2 anos eu não faço isso. Né? fantástico. A cura começou com uma das pessoas que me incentivaram a fazer isso aqui. Celso, tem que ser você, você consegue ir a fundo. Eu falei, tá, vou pesquisar. E falei, e não dei bola, não. Depois que a coisa veio, aí eu falei para ela, olha, encontrei o que faltava. E agora ela vai dar aula para as crianças, que ela tem um grupo de crianças que ela saiu, porque ela é professora, ela saiu do estado e agora ela vai dar aula para as crianças particular, que de vez em quando ela vai. Tem um colégio lá que chama ela, falou, eu já estou montando coreografia até para as crianças com essa música. Então, olha só o que motivou, né? Uma pessoa 2 anos em tratamento, uma música, porque ela entendeu a história, né? Ela entendeu profundamente a história. Então, sim, é uma música de ação. Desafio vocês a utilizar, cantar e posta aqui no grupo para a gente ver. Eu vou fazer essa Vamos, experiência.
experiência, Celso. Faz e coloca alto, por favor, não coloca baixinho não, por quê? Porque o som, ele vibra, certo? A vibração sonora precisa impactar as nossas células. Você já deve ter visto muitos orientais fazer exercícios assim, né? Bater, Aham. certo? Eles não ficam assim, ó. Eles Não, batem. eles dão Por toque. quê? Porque produz som, o som vibra e dá vida às células, desperta as células, desperta o nosso corpo. Às vezes você está com um órgão mais fraco, começa a bater naquele órgão, né, para ele vibrar, você vai colocando vida naquilo ali, né? Então a vibração faz isso, então, você precisa sentir a vibração sonora impactar você. Por isso tem que ser alto, né? Hoje as pessoas estão acostumadas a escutar som onde? Aqui. Aqui você perde no mínimo 50% da qualidade sonora. Não tem som aqui. Se você colocar fone de ouvido, tudo bem, aí você vai conseguir escutar melhor, mas mesmo assim vai ter um impacto mental apenas, né? E emocional, mexe com a nossa, não vai ter o impacto de uma caixa de som. Aqui eu tenho, não sei se vocês conseguem, tem duas super caixas de som aqui. Eu nem consigo colocar o som alto aqui porque destrói aqui o lugar, mas eu deixo até impactar, vibrar, começa até a janela a vibrar. Aí você começa a receber terapia sonora. Uau. Olha o que eu vou falar, e eu trabalho com saúde e healing, tá? Essas terapias sonoras, que é tudo assim, zen, tudo quietinho, bonitinho, é emocional, mental. Não faz terapia sonora de verdade. Exato. Porque você precisa de um gongo estourando na sua cabeça, de um tambor fazendo você vibrar, bater o pé no chão, né? Que é o que a gente faz lá no sítio. Uhum. Entendeu? Aí você começa a entrar. Agora, só ficar escutando música zen é gostoso, é muito legal, mas é uma viagem pequenininha perto do que pode verdadeiramente ser, tá? A música começa: Nasci entre a espada e a lei. Aqui já Uhum. revela pra gente o que? O nascimento de um iniciado, que o iniciado normalmente ele não nasce em condições fáceis. Ele precisa ver, sofrer, passar por N coisas, né? Ou quando ele nasce em condições boas, tipo Buda, ele mesmo se desafia, se desapega de tudo e vai ralar, porque ele precisa ver a vida. E a vida está na rua, né? A vida está no mundo. A gente precisa ver como que é isso. A espada, símbolo de ação, do guerreiro, da verdade que corta a ilusão, né? Então, até o início da música você já fala, poxa, a coisa é filme. Ah, o que eu ia comentar, essa música não é apenas uma música, né? Ela é o quê? Um épico. Um épico é o quê? Um som que traz uma história. Uhum. Música é música. Agora, um som épico, né? Um soundtrack épico significa um som que tenha por si só um poder acompanhado de uma história, né? Lei, símbolo da ordem, imposição do sistema. Então nós temos aí essa briga, a espada e a lei. E tudo isso é um chamado para o quê? Para a verdade interna, que representa o momento iniciático onde o indivíduo percebe: ou eu obedeço o mundo, ou eu me torno quem sou. Esse é o nosso desafio diário. Quem eu sou? Então, cabe aqui já uma questão. Quem verdadeiramente eu estou ou estou sendo, né? Eu sou ou estou sendo? Eu estou sendo o mundo ou estou sendo aquilo que verdadeiramente eu sou? E quem eu sou? E se eu não sou ainda, eu preciso me buscar. Eu vou deixar aqui um parênteses. Depois vocês podem ouvir duas músicas. Se vocês quiserem, eu mando o link no grupo depois, tá? Duas músicas da banda Prima Gnosa. A banda Prima Gnosa é essa minha banda que eu criei, só que está em latim com tradução em português. Duas músicas, uma é Medium Intervenit e a outra Medium et Exemplum. Significa o meio intervém e o meio como exemplo. Essas duas músicas dessa banda Prima Gnosis é um show também de informação sobre toda essa interferência que o meio traz para gente. Eu vou pegar aqui brevemente, para você ter uma ideia. Eu até tenho uma palestra minha, um vídeo meu que eu falo sobre isso, mas faço questão de mostrar para vocês aqui, por isso que até vim para essa sala aqui hoje. Aqui está a minha guitarra, tá?
minha guitarra. Uma delas, tem outra ali, ó. Tem mais um monte para lá que não dá para vocês verem. Mas eu tenho vários instrumentos. Eu tenho mais de 50 instrumentos, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é um afinador de guitarra, de violão, guitarra. Quem já viu, né, tem em casa. Então, você chega e coloca o quê? Coloca aqui, ó, no corpo da guitarra, tá? Na parte de madeira aqui, ó, eu coloquei o afinador. Aí o que acontece? Eu toco uma corda aqui e o afinador mostra lá para mim, através de uma luz e número, qual a frequência que ele tá. É que ele está desligado, ele está sem pilha. Então, se eu toco aqui e está muito pequenininho também. Aí ele vai mostrar aqui a nota que eu estou tocando. Ah, tá baixo, tá acima, aí eu vou apertando para fazer. Agora, onde que está a grande sacada e o grande segredo diz que nós precisamos entender antes de tudo. Olha só, o afinador, ele está onde? No corpo da guitarra, na madeira. Ele não está conectado dentro da guitarra e nem está na corda da guitarra. O afinador está na madeira. Olha, madeira é neutra ainda, né? Isso aqui é neutro. Como que esse afinador consegue captar a corda que eu estou tocando? Poxa, ele não está na corda, né? Hoje tem instrumentos modernos que você coloca o plug aqui, né, que liga na caixa de som, e aí ele já afina pelo esse plug, ou seja, ele está recebendo o sinal, tudo bem. Mas esse aqui não. Esse aqui está na madeira, não tem nenhum fiozinho conectado, não tem nada nele, está na madeira. Como que ele sabe a nota que eu estou tocando, gente? Por vibração. Porque a nota que eu toco aqui vibra a madeira. E aqui ele capta pela vibração. Quantas vibrações tem por segundo? Ele mostra. Tem 400 vibrações por segundo. Ele captou na madeira. O que que isso prova para gente? Que todo som interfere no meio. Todo som. Nenhum som fica sem reverberar no meio em que ele está. E quem está no meio? Nós. Então, tudo que está sendo falado, tocado, proclamado, bem ou mal, no mundo, interfere em nós. Quer você queira ou não, porque você vai vibrar, ele vibra. Agora, se aquela força, essa vibração for muito forte, ela vai interferir em você e você vai achar que é de dentro, porque vem de dentro a vibração. Você vai achar que é seu esse pensamento. Se for bom, amém. E se não for, né? Por isso que nós precisamos ter a nossa própria vibração e praticar isso que vocês estão praticando, estudos em grupo, para que cresça a nossa própria energia, para não ser interferido pelo meio. Senão o mundão leva a gente, que isso a gente vai ver depois no Código 22, tá? Que é o trabalho que a Emília pediu para deixar para vocês de dia de semana. Mas aqui está tudo interligado. Então, meus queridos, nós somos o tempo todo interferidos pelo meio. E eu mostrei para vocês aqui, cientificamente, porque é um aparelho eletrônico usado mundialmente, é ciência que o som interfere no meio, tá? Isso não é história, isso não é new pensamento, new vibe, não, isso é fato. Então nós vamos vibrar de acordo com o que está no meio, ou se eu tenho a minha força, a minha própria energia, aí eu consigo fazer o meu campo. Então nós temos que criar, expandir o nosso campo. E em grupo fica mais fácil do que sozinho. A gente já tem a nossa bolha, né, individual, a bolha familiar, a bolha da casa, bolha social, e eu tenho que crescer isso em mim. Continuando aqui. Capadócia, lugar de origem espiritual. Se vocês forem estudar Capadócia, lá era mais ou menos como se fosse uma rodoviária, gente. Rodoviária hoje, um aeroporto. Vinha gente de tudo quanto é canto e parava ali na Capadócia. É impressionante. Por isso que ali tem muita energia de estudo, de misticismo espiritual, porque muita gente ia para lá. E aí, na época do cristianismo primitivo, né, as pessoas que fugiram das perseguições fizeram aquelas cidades subterrâneas.
Naquele PDF que depois a gente pode mostrar de novo, né, mostra um pouquinho a cidade, as pessoas ficaram ali, eu acho que 2 séculos praticamente, morando debaixo da terra. E o que que é debaixo da terra? É o conhecimento guardado, né? Está protegido. Então, tudo ali na Capadócia é simbólico. A origem da alma, a origem da consciência, vontade, a vontade real, né? A verdade que a gente possa ter, e a essência não pertence ao sistema. Também na lei, olha só, essas montanhas. E essas montanhas são diferentes, né? O único lugar do mundo é aí e na China, e parece que na Nova Zelândia, que tem montanhas pontiagudas dessa forma, né? Então é Essa, muito interessante esse Celso, lugar. essa cidade fica Fala. na Turquia, não é? Sim, É na Turquia. Uhum, na Turquia. Aí é dentro, no interior de uma dessas casas, uhum. tá? A visão interior de uma dessas casas, como que é vendo de dentro. E aí também na letra fala, eu vi tronos feitos de ilusão, ou seja, muito daquilo que a gente vê nesse mundão aí, que parece ser uma coisa maravilhosa, é só ilusão. Que é lá basicamente o que o imperador estava fazendo. Se não fosse a vontade dele, você estava morto. E a vontade dele é a vontade do quê? Do ego, que não é a verdade. É a vontade do que o ego está dizendo. Essa parte nociva da inconsciência. Eu vi tronos feitos de ilusão, o poder sem coração, ou seja, uma autoridade vazia. Tronos de ilusão também significam estruturas sustentadas pelo medo, porque ali todo mundo tinha medo do imperador. O chamado é uma função do guerreiro espiritual, é um protetor invisível, o guerreiro que responde ao chamado. Se o seu pedido é justo, segure a minha mão e venha. Por quê? Porque nós oramos muito, né? No Brasil tem muita oração para São Jorge, no mundo todo tem oração para São Jorge. Então, ele fala: se o seu pedido é justo, que assim seja. Então, a gente também precisa ter responsabilidade em relação ao pedido que a gente quer, né? Aí a Anair colocou a letra da música, que também tem na revista, viu, gente? A letra da música. Tem tanto a letra da música do Brasil, que é mais famosa, conhecida, que é uma música, né, do Jorge Benjor, uma música muito, muito bonita, mas não traz a história, né? É mais aquela coisa da proteção, bem mais superficial. E tem essa na revista aqui com o link para a música também no YouTube. Só quem caminha a batalha reconhece o irmão. Ou seja, se você não entrar nessa batalha do mundo, você vai viver na superficialidade. Você não vai saber exatamente quem é quem e quem você precisa verdadeiramente ajudar. Né? Quem enfrenta a própria sombra, quem reconhece os outros que também enfrentam a própria sombra, a gente vai se reconhecendo, as pessoas vão se reconhecendo. Sabe que aquela pessoa não é só da boca para fora, uma carroça vazia, né, que só faz barulho. Não, ela vivenciou aquilo. Olhe para o norte e siga. Então, a gente tem simbolicamente o norte como o norte, né? Como o lugar guia que a gente precisa ir. Então, é um chamado para nossa consciência, é o quê? Tome responsabilidade. Acredite e vá, né? Estou te ajudando, né? Vou te ajudar, mas agora olhe para o norte e siga. E vai agora, não fica de mimimi, porque ele fala, siga sem demora. Toma sua decisão e vai, né? O que acontece muito no nosso mundo moderno é que a gente fica, mas será? É como a gente tem muitas opções, muitos estudos, e a gente fica com a mente toda perdida, fragmentada. Será que é assim mesmo? Será que é para lá? Será que é para cá? Será que é para a direita? Será para a esquerda? Né? A gente esquece de olhar para dentro, que lá dentro sabe o que que é para fazer. E o Jorge fala: olhe para o norte e siga sem demora. Ou seja, ele é uma luz, ele é uma orientação espiritual. A força é essa força que nem sempre é força, né? É uma força de decisão, que também pode ser uma força física quando necessário, mas é a força de você se reconhecer e saber quem você é. A transcendência do corpo, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Gente, olha essa frase, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou.
Transcendência do corpo, afirmação da identidade essencial. Eu sou uma declaração iniciática universal presente no misticismo cristão, tradições herméticas e por aí afora, como vocês conhecem. Mas é isso, ou seja, transcender até o próprio corpo, né? Porque a gente fica com medo do corpo, mas tem horas, tem momentos que a gente vai precisar transcender. Claro que cada um no seu nível, cada um no seu grau, no seu momento. Mas tem horas que o nosso corpo vai ser cobrado. Corpo, você manda no seu corpo ou o corpo manda em você? Como que é essa situação? O dragão, que representa, nesse caso, a sombra interior. O dragão não é externo, ele nasce do medo, da ignorância, da dor não integrada. Aí, ou seja, a gente vai criando um monstro, né? Então aqui o dragão simboliza um monstro, não necessariamente os dragões em si, né, históricos, mas esse monstro da sombra interior que não foi integrada, porque quando você reconhece a sua sombra interior e você consegue é, estar em comum acordo com ela, em paz com ela, ela deixa de ser o dragão. Ela deixa de ser esse monstro e passa simplesmente a ser o seu lado, né? Um outro lado seu, sem te dominar. E é isso que a gente precisa, né? Entender que o inimigo não está fora, mas ele está principalmente dentro. Mesmo que a gente encontre inimigos para fora, mas o nosso maior inimigo está dentro. E a música também fala: há um Cristo que não está no altar. O que que eu quis dizer com isso nesse momento? Porque muito se fala do Cristo das religiões, mas tem um Cristo que não está no altar. Tem um cara que ele é fora da curva, que as palavras não descrevem. E se você for ver no videoclipe, que eu montei um videoclipe com imagens desta música, é Jesus abraçando um cara ali no meio do povo. Então ele não está lá em cima, né? As pessoas colocam ele lá em cima, mesmo que ele esteja hierarquicamente lá em cima, mas quando ele optou em ser humano, quando ele optou em estar aqui, ele precisou estar junto para sentir a dor, a angústia. Então ele está junto, ele não está lá em cima. A música retrata isso, até fazendo uma oposição àquilo que normalmente a igreja coloca, né? Não vale aquele Cristo distante, o que vale é aquele cara que tá aqui, ó, que está do meu lado, que verdadeiramente, se eu creio nele, ele pode estar junto comigo, né? Que não está preso à religião, não depende de rituais externos, age com a verdade, coragem e consciência. É o Cristo que não está distante. E depois tem a prova final, né, de corrupção ou integridade, que todos enfrentam as provas, que no caso aí o dragão é a nossa prova final, e São Jorge como arquétipo interior. Sou Jorge, sou da Capadócia. Isso não é apenas identidade histórica, é uma afirmação arquetípica que ele tem uma matriz. Ou seja, quem é você? Quem somos nós neste momento? Ah, eu estou sendo. Beleza, você pode estar sendo um monte de coisa, mas enquanto você não encontrar quem você verdadeiramente é, você vai continuar só sendo, né? Só estando, mas você precisa ser. Brotar de você quem verdadeiramente você é, né? E a palavra-chave, como eu disse agora há pouco lá conversando, né, com vocês, é energia e presença. A música traz energia, porque a história de Jorge é muito energética e energia muda, energia transforma. Por isso você pode abrir essa música para ajudar numa transformação interior, ok? Então, esse é um estudo que eu fiz aqui da letra da música com vocês. Na revista, eu conto um pouco da história, né, breve da Capadócia, um pouco da história sobre o próprio Jorge, mas também, gente, Jorge no Mundo. Tem uma parte da revista aqui, a página 17 aí, minha querida, página 17. Olha, Jorge.
onde ele é venerado: Brasil, Rússia, Espanha, Geórgia, Califórnia, Inglaterra, Portugal, Rússia, Espanha, Catalunha, Lituânia, Montenegro. Então tem vários países, e eu não coloquei todos aqui, né? Aqui são os que estão a bandeira, né? Que ele é venerado muito forte, né? E aqui também tem um detalhe bem interessante, que é o quê? Eu comecei a fazer um estudo comparativo. Então, o único estudo comparativo sobre Jorge, até onde eu descobri no mundo, é esse, não existe nenhum. Eu até fiz depois aqui um gráfico, aqui, ó, de estudos comparativos sobre essa mitologia de Jorge. Por exemplo, nós temos aqui comparativos mitológicos. Indra e Vritra, né, lá na Índia, o dragão que bloqueia a vida. Então existe também a lenda do dragão que bloqueia a vida e precisa do quê? Da luta. Olha aqui, ó. Precisa da luta também com o dragão, que Indra vai lutar com Vritra, tá? Essa aqui é a página 27. Aí depois nós temos também um comparativo, que é muito próximo, de Buda com Mara, que é o dragão invisível. O próprio Buda falava também do dragão, tá? E a gente tem Krishna e Kalia, que eram as serpentes, que não deixa de ser também um tipo de dragão. Krishna e Kalia, Kalia, no caso aqui é Kalia, tá? Então eu fiz comparativos de vários povos para a gente entender que essa história de Jorge não é uma história presa ali da igreja, é algo que de tempos em tempos é lançado aqui no nosso planeta para que esses, entre aspas, heróis emerjam e criem esses contos para que a gente tenha uma referência. E Jorge, para mim, ficou muito deturpado ou distorcido, né? Ficou um foco muito pequeno, sendo que o poder dele é muito maior e a gente tem aí esses exemplos. Então, eu trouxe, montei um mapa para vocês com isso, tá? Imagino que seja o único trabalho no mundo, até onde eu sei, que faz esse estudo comparado, tá? Se alguém conhece mais sobre isso, eu até gostaria de saber. E quero em algum momento, eu ia fazer esse ano, mas com esse caos que está o mundo, eu acho que não vai dar para fazer, uma viagem para a Capadócia para a gente conversar ao vivo isso lá, em loco, né? Em breve eu quero programar isso, mas eu tenho que esperar esse caos aí da guerra toda passar. Então, Eu quero ir junto, isso Celso. Eu quero ir junto. Amém, amém. Deixa só passar um pouco isso para a gente programar, né? Que agora, eu sei que tem muita. Não está acontecendo problema nenhum para lá, as pessoas estão viajando normalmente, mas é bom prevenir, né? Evitar aí fazer uma programação e por algum motivo dar errado. Esperar um pouquinho mais. Então é o que eu tinha para passar para vocês neste momento. Gostaria agora de deixar aqui aberto a questões, perguntas e o que eu puder ajudar, contem comigo. Celso, estou a aguardar o meu exemplar. Sim, sim, vou enviar. Ah, deixa eu aproveitar, olha, se o pessoal aí de Portugal quiser, né, a gente pode aproveitar que eu vou mandar para Nair, tá? Ó, para Portugal fica em 10 euros, tá? Para mandar a revista. Então, aí isso vai me ajudar no frete também, porque para eu mandar uma revista para Portugal, né, é praticamente o mesmo valor de eu mandar umas 10, tá? Porque eu tenho que pagar Sim. um pacote. Então, Manda para mim e eu distribuo, Celso. legal, aí eu posso mandar e você manda para o pessoal. Então, de Portugal, quem quiser, fica em 10 euros. É só passar lá pelo Wise, né? E do pessoal do Brasil tem o link lá, eu mando para vocês, que alguém quiser receber a revista. Eu tenho o link, eu mando já com frete embutido, tá bom? É só entrar em contato comigo. Então, eu fico aqui aguardando. Se alguém tiver dúvidas, pergunta, quiser comentar alguma coisa sobre o nosso bate-papo de hoje, estou à disposição. Pode mandar o link para mim. Eu Mando, quero. tá bom. Para André. Ô Celso, antes de tudo, eu quero te parabenizar. Tudo que você faz, Celso, é incrível, é mágico, é poderoso. A tua Amém. missão, Celso, eu não tenho palavras para descrever. E eu não conhecia tão profundamente sobre o Jorge da Capadócia. E hoje, pelo menos com esta parte que você Uhum. fez essa apresentação, já deu para a gente começar
a saborear e ter vontade de saber mais. E ouvir também mais músicas, tá? Em relação a ele também. Muito bom, muito, é importante a gente conhecer a história, porque quando a gente. É o que eu mostrei aqui para vocês, gente, ó. Antigamente a gente fazia isso. Poxa, quem que é Chopin, né? Vamos ler sobre Chopin, vamos estudar. Vinha, porque isso é cultura, né? Hoje não, hoje é tudo digital, tudo eletrônico. Ó, ó, deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Olha só isso aqui, gente. Beatles. Uau! Isso já é uma Olha, raridade. olha isso aqui. Olha Gente, isso aqui, ó. São 3 discos dos Que Beatles, incrível. um álbum, ó. E uau! fotos deles, ó. Uau! O John Então, Lennon. uma coisa é você apertar o play ali e acabou. Outra coisa é você degustar. Quando você dá essa oportunidade de degustar algo, entrar na história, aquilo está vivo em você, passa a viver em você, Uhum, né? E aí você não esquece, aí você não vai ter problema de memória. O problema de memória é porque é tudo muito rápido, tudo muito corrido e a gente não guarda, simplesmente assim. Então vocês não estão com problemas de memória, salvo algumas situações. Nós estamos com excesso de informação que não dá tempo para digerir aquilo, tá? Que mais? Algo mais? Celso, uma Eu, pergunta. eu quero Aonde que a falar. gente pode Ah, acessar as suas músicas? Não entendi, Desculpa. desculpa. Aonde podemos acessar o Tá, material de eu tenho um YouTube somente de música e também no Spotify. É só você digitar Mister MR Simon, tá? Para separar, porque eu tenho o meu YouTube Celso Simon, né? Celso Simon, e tem o Mister Simon, que é só música. Então tem um YouTube chamado Mister Simon, é um YouTube novo, eu criei agora esse ano, porque o antigo meu deu problema. É um YouTube novo, só tem música, não tem mais nada lá. É só vários tipos de música, tá? De música calma até heavy metal tem, que eu adoro rock. Tá? uhum. Rock é uma energia fantástica para elevação, tá? Dependendo do rock, de como você utiliza, né? Tem tudo isso também. E tem vários estilos, e tem a banda Prima Gnosis lá dentro, que é uma banda em latim. E Uhum, todo vídeo tem a tradução. Tá lá a tradução junto, você acompanha. Porque quando você acompanha em latim, eu fiz isso, é para quê? Quebrar o automatismo de você só ficar ouvindo e achar que entendeu. E lá você vai ver a nossa matriz de linguagem. Então você vai aprender a sua própria língua portuguesa escutando as músicas da banda Prima Gnose. ótimo, obrigada. E se não encontrar, só mandar um oi para mim que eu mando o link, tá? Quem quiser, ó, Celso, quero o link e tal da música ou do que você falou, pode pedir para mim, né? A Nair tem meu contato, pode passar para quem precisar, tá bom? uhum. Muito bom. Essa música da Capadócia, você vai compartilhar com a gente no grupo, o link? Sim, vou colocar lá. Aí, através do link, vocês já acham o canal, né? Vou Tá, compartilhar o canal Mister Simon. E aí, através de lá, vocês podem acessar todas as outras músicas, de acordo com o que você gosta. gratidão. Tem uma música que eu também gostaria muito que vocês ouvissem, é Avatar Intra Me, que tem 2 versões, uma da banda Prima Gnosis e uma outra que é uma moça que canta, que a letra é a mesma, tá? Só que fala do filme Avatar real, dentro de nós, Uhum. o Avatar dentro de nós. É muito, muito forte também essa música. Sim, Que é são mais. músicas. Ai, Pode desculpe. falar. São Não, pode. músicas muito boas que eu tenho seguido e tenho ouvido as músicas, já faço parte lá do YouTube e têm sido Obrigado, Isabel. maravilhosas. Aquelas aqui, em grego está extraordinária. Ali é um estudo muito profundo, né? É algo. E tem mais, eu não consegui Muito. publicar ainda. Tem mais 3 para publicar, eu não consegui tempo ainda de colocá-las lá. Mas Mas em estão breve vai excelentes, ter. excelentes. Obrigado, Isabel. Celso, tudo que você enviou para mim pelo YouTube, eu posso, então,
colocar no grupo à disposição de todos, a música, a revista e o código 22? Sim, sim, pode colocar lá. Inclusive a revista, que é o PDF Sim. original, tá? Fica para vocês, tá? Vocês podem ler por ali. Mas eu Obrigada. aconselho, quem puder, né? Pega o. Eu gosto do original, portanto, vou aguardar isso também. Pronto. É que eu já, então, eu enviei para a Emília vai pôr no grupo, tá? Tá, joia. Aí eu vou mandar o link também da música e aí vocês Sim, colocam junto lá. sim, sim. Mais alguma questão? Eu quero comentar, Celso, que eu sempre ouvi que São Jorge era uma lenda, era um mito, e eu tinha até esse momento que ele não existiu. Então, obrigada, Puxa viu? vida, olha que interessante. Não, Porque eu São fui. Jorge é santo oficial da igreja. Pois é, só que eu fui criada na igreja luterana. Tá. Então, para eles, nada disso Sim, existia, né? sim, sim. E assim, eu via pessoas, né, rezando para São Jorge, mas nunca passou na minha cabeça que era de verdade. E eu não fui pesquisar, né? E agora Entendi. eu achei muito interessante, quero pesquisar mais também para poder. Nossa, e aí o que acontece? Eu começo a descobrir cada coisa que existe de São Jorge ainda no mundo, só que está em lugares que a gente não imagina. Você vai na Capadócia e ninguém fala disso, entendeu? O pessoal vai passear, vai ver balão, vai olhar, tirar foto nas montanhas, mas a verdadeira história tá escondida. Né? Tem lá na Capadócia tem uma igreja não, tem tipo uma vila a céu aberto, e lá dentro tem algumas, como se fossem igrejas, que tem ainda remanescências das inscrições antigas. Uma dessas inscrições é essa aqui, ó. Tá aqui. Tá pintado lá no teto de uma dessas casas, né? Que é tipo uma igreja lá na Capadócia. Deixa eu só ver onde que tá aqui. Aqui, ó, isso aqui faz parte das pinturas que estão lá, ó. Hum, Então tá aqui, esse aqui é a representação do santo, né? Então isso é antigo, já existe lá. Claro que o que é mitologia aí até um certo ponto, porque a gente também não sabe de tudo, né? A parte do dragão, né? Aí isso quase todos os pesquisadores confirmam que nessa época não existia dragão. Então não houve esse dragão. Mas por que colocar? Aí que vem a pergunta: por que colocaram o dragão com São Jorge, né? O que isso tem a ver? Aí entra a parte mística. Se você não entende de misticismo, aí vai parecer que é só uma lenda. Agora, se você entende de misticismo, vai ter um porquê, que é o que a gente viu aqui, né? Quem que é esse dragão? Qual que é o papel desse dragão? Aí a gente começa a crescer. Então, olha só, uma música de uma personalidade, né? Aparentemente é o que todo mundo já sabe, mas hoje nós estamos abrindo quase um portal de conhecimento nesse personagem que está, na minha visão, muito mal interpretado, né? Estão fazendo um filme de São Jorge. Eu não hum. sei quanto que vai entrar, um filme moderno aí. Não sei como que vai ser esse filme, né? Espero que retrate muito mais do que só aquilo que a gente tem como história. Mas olha como é interessante o estudo, né? Por isso que eu criei esse programa Conexões Sonoras. Obrigado, Tiago, mais uma vez, por dar a oportunidade de eu trazer isso aqui como estudo para nós. O Tiago sentiu, né? Inclusive, eu fiz uma live com o Tiago umas 3 semanas atrás. Ele estava falando comigo um dia ali no WhatsApp, né? Tudo que ele sentiu da música. Eu falei, nossa, Tiago, você topa dar um depoimento, né? Isso é muito sensível da sua parte. Você captou mais até do que as pessoas que se dizem que curte música dessa esfera, né? Ele falou, topa, aí a gente fez uma live umas semanas atrás aí que ele comentou como que foi para ele. Até se você quiser, não sei se o Thiago está aí ainda, quiser comentar alguma coisa de como foi para você, seria muito bacana, Thiago. Sim, sim, foi maravilhoso. Eu até estava aqui aguardando o assunto aí, né? Ser encerrado e concluído, e gostaria de dizer realmente isso, o quanto é importante, o quanto é importante ouvir essa música, para sentir a música, para captar
escutar a música. Uma coisa que eu queria comentar antes de entrar aqui rapidinho era que justamente eu ia perguntar o Celso se eu poderia escutar umas 3 ou 4 vezes essa música. Era uma pergunta que estava aqui nas minhas anotações, porque é uma música que de todos os conexões sonoras, agora eu falo, essa foi a melhor. A gente fala que cada um é uma melhor, né? Mas essa do Jorge é divino. Ainda mais a gente que é, ou eu particularmente, que sou bem místico, mas desde os primeiros programas, meus irmãos, é algo surreal o processo de projeção. É algo muito incrível. Eu não sei se vocês já ouviram falar naquela teoria do buraco de minhoca que os astrônomos falam, mas eu me sinto, quando vai tocando a música, dentro dessa teoria, é como eu estivesse me puxando para uma dimensão muito mais rápido, mais do que uma velocidade da luz, é algo divino e que realmente enriquece a nossa alma. O Celso disse algo muito importante ali da questão do volume, que é isso que eu faço. Eu sinto os meus órgãos vibrarem. É como você sentisse mesmo o pulsar e as batidas do coração. É como você estivesse sentindo o mover das células, como a Sandra sentiu. E é sem explicação. É só quem acompanha o programa, tá lá no nosso grupo. Eu vou pedir a Emília para postar o 1, 2 e o 3 e o 4 lá no grupo do Retiro, para Nair encaminhar essas informações também. E quem sabe aí a gente tem a alegria de realizar mais um Conexões Sonoras. Gratidão, Celso, é maravilhoso, é sem palavras, gente. É só quem vive mesmo a projeção, ouça isso deitado, como foi a minha experiência. Relaxa. Eu escutei no escuro e deitado, porque os olhos abertos desfoca a nossa atenção. Mas quando você ouve com os olhos fechados e vibrando aquele momento, a viagem é longa. Gratidão, viu, Celso? Amém, eu que agradeço. Você comentou da Sandra, né, que ela falou das células, vibra mesmo, porque a frequência água, né, a frequência vibra na água, e nós somos Uhum. 70, 75, 80% aí líquidos aqui dentro. Então Yeah. nós vamos receber esse impacto, e que seja um impacto, agora com todo esse conhecimento, seria muito bacana, eu não sei se é possível, se a gente tem tempo ainda, a hora que for finalizar ouvindo a música, e depois vocês escutam de novo com fone de ouvido ou numa boa caixa de som, e mandem recado, tá? Dá um oi pra gente, dá um oi no grupo, que precisar falar alguma coisa, pode falar comigo. Seria muito interessante a gente finalizar depois ouvindo de novo juntos. Celso, tem a Luzia e a Lilian que quer falar contigo. À vontade. Então, não sei se cabe aqui, não sei se foi você, Celso, ou Andréia, que comentou que Ogum e São Jorge não são a mesma entidade, né? A mesma pessoa. E aí eu fiquei curiosa quanto a isso, até porque na aula anterior a gente teve com a Andréia, né, que falava, né, sobre os orixás, dentre eles Ogum, e aí veio você hoje falando sobre São Jorge, e aqui, pelo menos no Rio, eu sempre ouvi falar que eram a mesma pessoa, só que São Jorge era para o catolicismo e Ogum era para a parte de candomblé, umbanda. Então aí eu fiquei curiosa, né, sobre isso agora. Eu não falei, eu acho que foi a Andréia, tá? Porque eu não tenho esse sincretismo, esse estudo para afirmar ou não, mas eu creio que foi a Andréia que falou. Fui eu mesmo. A Lília tem que falar. É que, na verdade, assim, o sincretismo, eles unem os orixás, as características de cada orixá com as características dos santos, das pessoas que foram encarnadas, e os santos da Igreja Católica. Então, cada um com a sua característica. Aí, eles sincretizaram
São Jorge a Ogum por conta porque São Jorge era um guerreiro também. Então, por conta de Ogum ser guerreiro, Ogum tem aquela roupagem toda vermelha de guerra, de guerreiro dos romanos, né? Eles parecem os romanos. Então, eles colocaram ali São Jorge como Ogum. Mas, na verdade, ele é um guerreiro, mas não é a mesma energia de Ogum. Eu Aí imagino, ele já Andréia, entra mais, mas ele é tão poderoso quanto, trabalham juntos eu também trabalham imagino, sobre comando de São Miguel Arcanjo. eu imagino que poderia entrar aqui, ó. Aqui como eu coloquei Krishna, coloquei, né, Buda, Sim, porque eles representam, nesse momento, os arquétipos, né? Então poderia os entrar aqui Ogum, arquétipos. né? Ogum como Aham, também uma dessas partes que tem a ver é, com São Jorge, né? Ou seja, tá. todos eles chegaram aqui e deixaram essa mensagem que são muito parecidas, né, no filme. Interessante. Obrigado. Quem mais? Acho que é eu, então. Tá, estão me ouvindo bem? Sim. Tem dia que meu fone não funciona. Tô vibrando, assim, eu comecei a notar, mas hoje foi um dia, assim, de sincronicidade total. Desde de manhã, eu falava com uma colega terapeuta, algumas coisas pessoal sobre o medo, uma vontade que eu tenho de fazer palestra, falar com mãe, e sobre o medo, né, e tal, esse impulso que eu tô precisando ter. Aí, depois veio um vídeo no Instagram com uma ativação energética para o medo, uma mulher que fazia tempo que eu não via o canal dela e apareceu um vídeo para mim, uma ativação energética para o medo, que é o que eu estava sentindo hoje. Depois veio um outro vídeo, uma mulher também que eu sigo, mas fazia acho que 2, 3 meses que eu não via conteúdo dela, veio o vídeo dela falando sobre a importância de saber se comunicar, por exemplo, assim, se eu vou falar para a mãe, o assunto, eu não preciso falar de física quântica com as mães, eu não preciso falar de qualquer uma coisa muito mística, eu posso só falar de mãe, a importância dela se cuidar, a importância do autocuidado, eu posso falar de uma forma simples, né? Ela quis dizer isso no vídeo, então para mim foi uma outra sincronicidade. Aí, depois eu fui fazer a conexão com o mentor, na minha mensagem também veio, que é para parar de ficar estudando e seguir o conhecimento vivo que está em mim. Mais uma sincronicidade. Agora, ia ser aula da Nair, não foi a sua aula, e você trouxe também essa questão do Pois é. Eu tô vibrando, que eu falei assim, como se eu tivesse que sair voando, sabe? Que é como assim, tá sendo tudo para mim hoje, toda a sincronicidade o tempo todo. Muito interessante. Amém. Ou seja, mais um recado, né? Mais um recado. Mais um recado. Siga, Aí a siga a sua importância da luz. presença, né? E daí veio aqui agora que eu fiquei anotando para não esquecer, eu coloquei, veio a palavra presença. A gente só consegue perceber isso estando em presença, né? Sim. Muito bom. Bem Obrigado. bacana. Mais alguém ou podemos encerrar? Aí, como é que está sendo feito aí, né? Vocês encerram? Como que é? Nós vamos passar o encerramento para nossa irmã Naí, tá elevando as preces devido à minha coriza e nós vamos ir conversando e trocando ideias. Nós vamos sugerir para nossas atividades que todos possam ouvir a música e antes da irmã Nair encerrar, nós vamos ouvir novamente, mas para todo mundo ouvir a música e fazer o seu comentário lá no grupo após estar aí ouvindo mais um hino. Para mim, isso é um hino, mais do que um hino, que esclarece a alma de cada um de nós e também deixar aqui a minha eterna gratidão ao Celso, mas é uma gratidão profunda, Celso. E eu falo que as poucas Amém. vezes que nós conversamos, mas são conversas que nos enriquecem. Gratidão mesmo. Muito obrigado por ter participado conosco nos 30 dias com o nosso mentor.
Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Obrigado, obrigado a todos. Nasci entre a espada e a lei, num mundo que exige obedecer. O império pediu minha negação, queria minha alma em submissão. Mas vim de Capadócia, onde a verdade é maior. Sou jovem, sou da Capadócia. Sou jovem, sou da Capadócia. Eu vi tronos feitos de ilusão, eu vi poder sem coração. Não era glória, não era fé, era o medo dizendo pra ficar em pé, mas deixar de ser quem é. Mas vim de Capadócia, onde a verdade é maior. Quando clamam o meu nome, sei que é hora de agir. Há irmãos em plena guerra, precisando da minha mão pra seguir. Minha ajuda é conduzida pela luz que vive em mim. Só quem caminha a batalha reconhece o irmão no fim. Se o seu pedido é justo, segure a minha mão agora. Olhe para o norte e siga sem demora. Se o seu pedido é justo, segure a minha mão agora. Olhe para o norte e siga sem demora. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não traio a luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não traio a luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece. O dragão não veio do chão, veio do medo em cada irmão. Se alimenta da dor, cobra o preço. Quer tua alma, quer teu coração preso. Quem clama por mim eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Quem clama por mim eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não traio a luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não traio a luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Há um Cristo que não está no altar. Ele desperta quando ousas fazer o que o mundo, o ego, quer esconder. Quem me chama, eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Quem me chama, eu escuto, mas sinta se seu pedido é justo. Não, eu não me rendo ao mundo, não. Eu não traio a luz que sou, que o corpo cai ao chão. A verdade permanece, eu sou. Não, eu não me rendo ao mundo.
contra um dragão. Poucos atravessam sem corrupção. Se ouvir minha voz quando o medo vier, lembra quem és e permaneça em pé. Ouça minha voz e permaneça em pé. Ouça minha voz. Celso, muito, muito obrigada pelo dia de hoje. Nós Amém. agradecemos por mais esta oportunidade. Agradecemos também a presença de todos que estão aqui hoje conosco, que tivemos a grata honra de tê-lo com todo esse esclarecimento, Celso, que foi uma aula muito poderosa, muito significativa e de uma suma importância. E também, eu falo por mim, eu acho que também são os sentimentos e as palavras que todos nós estamos aqui hoje. E quero encerrar este nosso encontro com a prece de Cáritas, que para mim é uma das muito poderosas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela aprovação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai uma faísca do vosso divino amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E que assim seja, e aqui sempre será. Amém. Amém. Gratidão a todos. E deixa eu só tirar aqui deste modo. E vamos pôr aqui modo galeria, para que todos possamos ver. E queremos, Celso, uma nova oportunidade contigo, que foi fabuloso, Amém. tá? Sempre que precisar, contem comigo. Vai ser uma honra estar aqui com vocês.